Com a economia globalizada, uma mudança em um país do outro lado do mundo pode impactar o Brasil ou uma companhia brasileira. E algo do tipo vem acontecendo no nosso setor metalúrgico. Nos últimos meses, as companhias brasileiras que trabalham com aço estão reclamando com alguma frequência de algo novo: a invasão do aço chinês no mercado nacional. Elas pedem ainda a proteção do governo e ameaçam demitir funcionários. Esse é o assunto do Cafeína de hoje. Bora entender mais. Olá, o Cafeína tá no ar. Uma hora dessa você já deve estar sabendo que a economia chinesa não está crescendo aquilo que era esperado, né? Tá todo mundo revendo as expectativas de crescimento para a economia do gigante asiático em 2023. O Morgan Stanley, por exemplo, tirou sua projeção de uma alta de 5,5% do PIB, baixou para 5% e depois diminuiu ainda mais para 4,7%. E a grande maioria dos bancos foi na mesma toada. E vale mencionar que a economia do país está já há algum tempo desacelerando. O gráfico que você está vendo na tela agora mostra o crescimento dos últimos anos e ilustra bem essa desaceleração. O meio ali do gráfico fica impactado pela pandemia, mas a tendência da curva claramente é declinante. E o gráfico mostra também a projeção de consenso para o futuro. Os últimos 6 pontos dele são projeções, então a visão predominante é de que a tendência não deve se reverter. Fora isso, o setor imobiliário da China está enfrentando uma grande crise, né? Você deve se lembrar do caso Evergrande, né? Já viu esse nome por aí? É a maior construtora da China e está relativamente mal das pernas, e não é a única. Tudo isso impactaria as metalúrgicas brasileiras de uma maneira natural. A China é o maior mercado consumidor de aço do mundo e boa parte da demanda vem do seu setor imobiliário. Se a demanda cai por lá, com uma economia mais fraca, as vendas de aço em todo o mundo acabam recuando. Mas dessa vez o problema ganhou uma outra frente. As metalúrgicas da China estão com produtos sobrando, já que não conseguem vender para as outras empresas do seu próprio país. No que isso está resultando? Elas estão exportando mais, inclusive, você acertou, para o Brasil. O número de importações teria crescido quase 50% no ano. Das 10 maiores empresas produtoras de aço do mundo em 2022, 6 eram chinesas. O país é de longe o maior fabricante desse tipo de produto. Olha aí na tela a lista das maiores empresas produtoras de aço por volume. A maior é chinesa e 6 das 10 maiores também são chinesas. E agora vamos ver o gráfico dos países que são os maiores produtores de aço do planeta. Olha a enorme discrepância entre a China, primeiro colocado, e o resto. A medalha de prata, a título de curiosidade, é da Índia e a de bronze, terceiro lugar, do Japão. E aí começa o problema. Os executivos das siderúrgicas brasileiras, como CSN, Gerdau e Usiminas, estão reclamando muito dessa questão e pedindo para o governo brasileiro aumentar as taxas de impostos sobre as importações de aço. Várias notícias foram saindo a respeito desse tema. Você está vendo elas passando aí na tela, né? Segundo os executivos, o aço chinês é subsidiado e não há como a indústria brasileira se manter competitiva dessa forma. O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, falou que a conta não está fácil e defendeu que economias maduras colocam proteções aos seus mercados. Além disso, falou que a companhia está na iminência de ter que realizar demissões e desligamentos. Benjamin Steinbrück, da CSN, já realizou reuniões com o governo e diz que o setor precisa de ajuda. O presidente da Usiminas mencionou que vê a situação com preocupação. Por conta dessa questão, está todo mundo em uma má fase. No segundo trimestre, os resultados já não vieram tão positivos e agora, no terceiro, as projeções são de que eles vão piorar ainda mais. Com tudo isso, as ações da Usiminas, até esse momento em que a gente está gravando Cafeína, acumulam uma queda de quase 11% no ano. As da CSN, 20%. E as da Gerdau, também 20 e uns quebradinhos. No segundo trimestre, a Usiminas viu seu lucro líquido cair 73%. Os lucros da CSN recuaram 23% e os da Gerdau 50%. Claro que tem outros fatores pesando, como a própria economia da China, que a gente já mencionou, mas os executivos falam muito sobre os problemas da, abre aspas, invasão do aço. E para o terceiro trimestre, as projeções não são muito diferentes. Os especialistas continuam um pouco pessimistas para as ações do setor devido a toda essa conjuntura. Só a CSN, que para alguns analistas deve trazer uma leve melhora, mas ela não vem essa leve melhora por conta do seu braço metalúrgico, e sim
por conta da sua participação na CSN Mineração. No fim de setembro, de olho no problema, o governo federal antecipou o aumento das tarifas de importação de 12 produtos ligados ao setor de siderurgia, como bobinas e chapas, por um intervalo que vai de 9,6% a 12,8%. As siderúrgicas brasileiras, claro, gostaram do anúncio, mas cobram mais. O pedido do Instituto Aço Brasil é de que a alíquota passe para 25%, patamar bem maior que o atual. O governo está estudando o que fazer, mas por enquanto é possível que as siderúrgicas brasileiras sigam pressionadas e, consequentemente, as suas ações em bolsa. O reflexo, atenção, não é só nas produtoras de aço, hein? Como esse produto é utilizado por várias outras indústrias, se houver aumento das tarifas, é possível que o aço fique mais caro, possível, eu diria que quase que certo, que o aço fica mais caro e a margem de companhias que têm aço como parte da sua cadeia acaba diminuindo. Protecionismo é assunto polêmico. Taxação de importação é tema controverso. Qual é a sua opinião? O governo deve aumentar o imposto do aço que vem de fora ou não? Quero saber o que você acha a respeito disso, hein? Conta aí pra gente nos comentários. Muito obrigado por acompanhar o Cafeína até o final. Bons investimentos. Valeu pelo like também, hein? E a gente se encontra no próximo programa. Tchau!